Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Soma Cruz. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Cap. E hoje nós vamos aí falar sobre o terceiro episódio de Loki. E é uma análise geral e o que nós achamos aí, além de algumas dúvidas, né, recorrentes aí que nós Isso. vamos fazer. Então é isso aí, puxa a vinheta. Então, né, Cap, o que é que nós vamos falar sobre esse episódio 3? Já começa com um flashback, né, que ele já tá de praxe, Isso. daquele Sempre fazem, né, flashback esse lá. flashback, né, dos episódios anteriores, né? Bem curto, mas importante, né? E depois Isso. nós voltamos para uma cena que não tinha sido mostrada, que começa com aquela Loki, né? Da mente da guardinha, mas a guardinha, eu fiquei até meio assim, meio curioso na hora que começou, porque eu fiquei meio em choque, né? O cara fica perdido, sem entender. Só que É, aí, realmente, né? depois nos é descoberto, né? Que ela tá lá na mente da mulher e tá começando a descobrir, usando enfeitiçando, né? E descobrindo toda a informação e onde é que os guardiões do tempo estão Isso, que é o e onde plano é que ela dela, né? fica, né? Fica no elevador Exatamente. dourado, né? Isso, que fica no elevador dourado e nesse caso ela tenta descobrir isso daí há bastante tempo, né? Só que ela vê que tá bem complicado, né? No início é bem complicado, mas depois ela consegue descobrir esse local, né? Aí depois nós temos, né, ela indo lá por elevador, quando depois volta, dá aquela volta pro presente, e ela começa simplesmente, ela começa lá a tretar, né, com os guardiães lá, e começa apagando eles lá, e vai apagando eles tudinho, e o Isso. E Loki Loki vai e já consegue de aparece, né, com as volta, né? adaguinhas Suas dele lá, adagas, né? mas Isso, já nem consegue utiliza recuperar. tanto assim não, né, depois você Não, foi começa lá a só tretar, né, eles dão uma algo treta, eles breve, têm né? umas lutazinhas, depois aparece como é que é o nome daquela hoje, juíza, né? Aí o Loki usa o E Techpad e isso, eles se teletransportam, né? Pra exatamente. Lamentis 1 em 2070, daquele corte. Aí só que depois nos é explicado, né, que Lamentis 1 é um daqueles eventos apocalípticos, 2070, que a Lua vai se chocar e vai destruir tudo. E não vai ter nenhum Exatamente. sobrevivente, né? Isso, eles Aí eles deixam bem estão claro, lá, né. eles ainda estão tretando, né? Porque ela quer o Techpad, ele vai, o Loki pega e esconde. Só que depois aí, depois de nós descobrimos, né, que o Techpad tá descarregado, ela sabe como recarregar, o Loki não sabe, e eles Exatamente. têm que ir recarregar, eles vão atrás de uma força, tá ligado? Tem aquela parte lá que ele tenta enfeitiçar ela, né? A Loki tenta enfeitiçar o Loki. Isso, mas não consegue, né, simplesmente não consegue. E o Loki diz que esses feitiços que ela tenta utilizar nele não irão funcionar. Ele deixa E a isso mente daí dele bem é claro, e muito realmente forte, não né? funciona, né. Ele diz que a mente dele Isso, é muito tem forte, né? essa questão também. Exatamente, tem essa questão. Aí por isso que ela não consegue utilizar. Aí eles Mas fazem é uma bem trégua, né? interessante. Uma tréguazinha. E pra mim, doido, uma das cenas mais engraçadas foi naquela parte lá, né? Que eles vão caminhando, mas antes disso eles vão caminhando, né? E aí ela revela que o nome dela é Cynthia, né? Isso, Aí então Sylvie, nos né, é descoberto. Sylvie, É Silvia, né. né? Isso. É porque eu sempre confundo Cíntia com Silvia, então o nome dela é Silvia Mas é mesmo. normal, porque tá rolando muitos nomes, né, na internet agora, porque antes era a de Lady Locke, aí depois ficou Sylvie, né, e realmente o E pessoal da internet dá a entender, acertou. né, que é uma Loki mesmo, né? Depois, quando vai passando a série, dá pra entender que ela não é Loki o episódio. Isso, que é realmente uma variante, né, e o pessoal tava com essa dúvida se era realmente uma variante, se não era, se o pessoal da Muita gente, Marvel até estava esse tentando cara, né, enganar a não gente. apostava que ela não era uma Lady Loki, que ela era outro personagem. Realmente, realmente. Aí então tem aquela parte, né, que ela disse que o Loki estragou os planos dela, que ela tava planejando há anos. Aí nós vê, né, mano, que o Isso. Loki realmente, como é que é? Ele conseguiu estragar um plano de anos dela, né, velho? Então foi muito rápido, Em foi coisa questão de um de pouco tempo, né. segundo, né? Minutos. É, minutos. Questão de minutos conseguiu Aí, estragar um aí plano aí depois que já eles vão, estava né? Eles tentam há carregar o anos. Techpad, só que o Loki não vai entregar o Techpad pra ela. Aí ele tem aquela parte que eles querem carregar numa plaquinha. Ela diz que precisa ter muita energia para carregar. Isso. Aí então eles vão e eles se teletransportam lá pro. Teletransportam não, eles vão andando, né, pra aquela casa daquela velhinha. Uma casinha lá, aí o Loki fala não sei o que, ah, vou abrir essa porta. Isso, ele tentar assumir a forma no do
do marido, Não, né? ele fala, né? Ele fala de jeito, não, não sei o Da quê, nem mulher. sempre a força bruta resolve as coisas, né? Tem que ser com persuasão e inteligência e astúcia. Só que a mulher Sim, lá quer sim, resolver na brutalidade, a velha verdade, dá bem um tiro lembrado. nela. Aí depois ele transporta, não, se transforma no velho, né? E tenta enganar a velhinha também, toma um tiro, porque não Isso, conseguiu porque ele imitar como o elogiou velhinho, ela, né? né? É. E ela mesma afirma, Depois, "Olha, durante anos ele nunca me elogiou. Aí já sabia que aquilo ali era uma farsa. Então, é aquela coisa, você pode ter a aparência exata de alguém que já foi, mas você não é tão fácil enganar alguém, né? Se você realmente conhecer aquela pessoa. Então, esse é um dos problemas, né? De você assumir a forma de outra pessoa. Você também tem que assumir as características, né? aí É eles bem interessante perguntam, ele. né, onde é que tem. Ela fala do trem, né? Que o trem que vai para a Arca. Que a Arca é a Isso. única nave. A E que Arca é a para única entrar nave, lá né? é muito complicado, né? Porque tinha que ter os tickets, né? Se não me engano. O bilhete, né? Aí é bem interessante também, porque já mostra essa complicação de como é, não qualquer pessoa pode entrar lá dentro, né? É bem interessante. Então, não é só você chegar ao local que você pode entrar nesse trem e você vai ser salvo, né? Nesse caso, a arca, como chama. Mas é um fato bem interessante, né? É, né? E aí eles tentam invadir a Arca usando aquelas habilidades especiais deles lá, né? Logo se Isso, transforma. Aí na hora que o guardião vai ver, a mulher é feitiça, eles conseguem se infiltrar no trem. E aí nós já temos, já que começa os diálogos entre eles, né? Ele logo começa perguntando, e você não tem nenhum amado para quem votar? Ela disse, não, e você? Eu logo também não. Aí depois isso. eles falam, Aí né, já da percebe mãe essa dele, o Loki relação, né? mostra aquele, o Loki já começa mostrando aquele feitiço da mão, eles, não, aqueles feitiços Dos dos fogos, fogos, né, né? na De mão. artifício, né? Que a mãe dele ensinou, né? É. Ele mesmo falou que ela ensinou vários feitiços, né? Durante esse tempo. Aí tem esses diálogos, depois ela dorme, né? Eles ficam querendo, não, pode descansar, você pode descansar. Ela tenta pegar o Equipad, mas o Loki tá com ele, então é inútil. Só que quando ela acorda, o Loki tá bêbado, tá fazendo lá aquela festa lá. Aí você mostra, você vê, né, o carisma do Loki, consegue gritar muito bebão. Só Não, que isso aí é vem um verdade. daqueles, um carinha lá, ela diz, não, abaixa a bola, só que um carinha lá vem, percebe, ela percebe que o carinha veio e chama os guardas. Eles começam a tretar, aí o Loki é arremessado pra fora e ela tá atrás do Equipad, ela pula. Isso. E aí E nós vai mostrar, né, que ele destruiu o TechPad, né? O TechPad tá isso, destruído. ao pular, né, do trem, né, infelizmente foi comprometido e destruído o TechPad aí. Aí nós chamamos Infelizmente. aquela cena, né, que ela se senta, aí ele vai e se senta também, eles ficam conversando lá. Depois eles decidem que eles vão tomar o controle da arca, né? Eles vão andando até a cidade onde é que a arca tá. Isso. E antes de chegar à cidade, né, lembrando que quando a Silvia ela explica como é que funciona essa parte de controle mental, né, aí ela É. deixa bem Eu acho que até claro, o Loki aprendeu, né? Eu acho que o Loki aprendeu como utilizar. Desde que ele mas entenda, eu acho que possivelmente é ele uma consegue teoria aprender. válida, né? Exatamente. Eu acho que ele pode utilizar E, também. Ela hein, deixa cara? bem claro, Hein, né? Cap? Então nós vamos ser mostrados aí, simplesmente, né? A maior revelação do episódio. Isso. Você pode dizer aí qual foi a maior revelação do É, episódio posso aí? sim. E ela própria, ela mesma diz que a AVT, a funcionária que ela tentou controlar a mente, ela não era da AVT. Ou seja, ela não foi criada pelos Guardiões do Tempo, né? Ela Ela simplesmente. fala assim da forma bem simples, né? Pensando que o Loki Isso, já sabia, só que o Loki não sabia, né? Que eu acho que nenhum deles sabia. Que na verdade todos eles são variantes que foram capturadas antes. E eu acho que daquele julgamento, em vez de você ser julgado e você ser, quando você é sentenciado, não a punição, você se torna parte da AVT. Eu isso acho é que o é que isso. deixaram entender. Porque, pelo que disseram, tudo o que existe na AVT foi criado pelos Guardiões do Tempo. Ou seja, e daí já não faz mais Eles devem dar sentido. um reset Eles na já memória, mentiram, né? né? Das variantes e deixar elas lá, né? Isso. Aí tudo indica que é isso mesmo. Eles apagam a memória e colocam alguém para trabalhar. Que nesse caso eles precisam de trabalhadores, né? Então eles juntam o útil ao agradável, né? Então Então, eu realmente acho aí que o a Loki fica juíza é que surpreso, né? realmente, a juíza, então, é que manda e desmanda ali, porque se ela decidir que você é culpado, ela apaga, e se ela decidir que você é inocente, você vai virar, ter lavagem cerebral e você vai virar um funcionário dela. Ou seja, Isso. talvez aí esteja tudo sendo manipulado aí, né? Então, Será que Kang, o Conquistador, tá na área, né? Já? Mexendo os pauzinhos por será? aí, né? Será?
É uma teoria e válida, né? E mais agora com essa revelação, ela teria que estar crescendo bastante, mas tem que ter alguém por trás da juíza. Possa ser que não exista Guardiões do Tempo, mas tem que Isso é existir outra verdade. pessoa por trás, né? De toda essa grandeza da AVT. Porque realmente é um enorme poder, viu, nas mãos de uma pessoa como a juíza. Então deve ter outra pessoa aí É porque na. aquele ali pode apagar qualquer pessoa, né? Se aquele ali tocasse no Thanos, ele ia evaporar, só naquilo ali. Isso. Naqueles E a bastãozinhos de juíza choque, né? não tem as características próprias de uma vilã mesmo. Ela não tem. Então tem alguém por trás disso Verdade. tudo, a quem ela trabalha, né? Então Aí vamos eles esperar chegam, aí né? pra ver, né? Eles chegam, né, na cidade, eles vão fazendo aquela corrida desesperada pra chegar lá. Tá todo mundo E com muitos desesperado. guardas, né? E não sei por que A gente começou a vê- tretar com os guardinhas, né? Não entendi essa parte, porque eles estavam bem longe Isso, da arca. Eles começaram a tretar com os exatamente. guardinhas. É E justamente para não deixar mais ninguém entrar, né, na arca, porque eles que escolhem quem entrar, né? Então, é por só isso que os tem ricos, toda né? essa Que foram mostrar segurança, né? lá no trem que só tinha rico lá e os pobres estavam tudo se ferrando. Só que já, como já Isso, foi dito, ninguém ia sobreviver e a arca é destruída, né? E depois eles ficam lá se lamentando, né? Loki, exatamente. todo mundo desiste, né? Até os guardiões desistem de brigar com eles. Só que tem um negócio interessante, que na hora que é destruído um prédio lá, o Loki consegue retornar o prédio O e prédio a aí seu devido local. volta aquela teoria que eu até me esqueci que esse cara lembrou antes de nós começar a fazer o vídeo, de Isso, que eu Soma Cruz. lembrei que no episódio 1 ele ficou com a Joia do Tempo, né? Então esse cara lembrou que isso aí é uma das características da Joia do Tempo, retroceder, né? Exatamente. E você falou muito bem, Soma Cruz, porque no primeiro vídeo em que fizemos, você falou que ele pegou uma joia do tempo e guardou. Só que aí não deixou bem claro se ele realmente pegou a joia do tempo, mas depois dessa última cena desse terceiro episódio, tudo indica que ele conseguiu essa joia do tempo e que ele está E eu conseguindo provavelmente utilizar. vai Então, utilizar, né? e provavelmente ele vai conseguir utilizar para sair desse exato local, já que a arca foi destruída, eles não tem mais como escapar. O TechPad está destruído, então eles vão esperar por Mas quem? eu tenho uma 9, dúvida, será que o mas não Techpad tem como. realmente foi destruído? Será que o Loki não tá usando aqueles feitiços para inventar que foi destruído? Mas ele jogou, né, no chão. Mas Isso, será que mas é mesmo tudo um assim, feitiço? eu acho que realmente foi destruído porque ele não tinha para que ele fazer tudo aquilo, a não ser que ele queria coletar as informações da Sylvie para depois ele ir embora por conta própria e deixar ela ali. Mas eu acho muito Será que improvável ele isso não, tipo acontecer. assim, ele não pode pegar o TechPad e utilizar a joia do tempo para regredir a energia que estava antes do TechPad, então funciona ativar ele? Pode ser uma Exatamente, ele possibilidade. pode conseguir, porque se ele realmente utilizou a joia do tempo para conseguir fazer o prédio voltar ao seu devido local, ele pode conseguir utilizar a joia do tempo para reconstruir o TechPad e fazer com que ele volte a sua energia a qual está no passado, né? Está Isso é aprisionada no verdade. passado. Então é uma Então boa foi bem ideia, interessante. realmente. Teve bastante coisa interessante nesse episódio aí, né? Os Guardiões do Tempo, será que eles existem mesmo? Isso. E Ou não foi então, uma, será que realmente vai ser o fim do Loki? Mas acho que isso. não vai ser o fim E não dele. E foi os um Guardiões do episódio Tempo tão grande como o segundo, né? Foi um episódio mais focado no Loki e na Sylvie foi e a mais ação, relação né? Esse entre os dois, episódio. né? Foi mais Esse uma episódio foi relação bem entre os dois. ação. Foi Isso. mais eles se conhecendo, né? Essas coisas. Eu ainda acho que vai trabalhar mais ainda, porque ainda tem mais 3 episódios, né? Isso, E é isso exatamente. aí, E eu né, ainda né, digo Cap? que quarto episódio vai surgir muitas revelações, porque esse Eu ainda do. aposto muito no episódio 5 para ser o melhor episódio da série. Porque geralmente no episódio 5 é o melhor episódio da série, na minha opinião. Não sei, geralmente são os quinto episódios, como foi pra mim no Mas realmente, Falcão. os penúltimos, né, são os melhores, né? Porque já prepara para o desfecho final, né? Mas é Isso é isso daí. verdade. Esperar para o quarto episódio, que promete trazer grandes Mas pra mim foi o revelações aí. melhor, né? Pra mim foi o melhor episódio esse terceiro aí. Pra você, Até Cap, agora também foi foi. o melhor. Até agora foi o Foi melhor. surpre... E o Não me segundo melhor surpreendeu foi o tanto. segundo episódio. Não, o segundo episódio não me surpreendeu, mas o terceiro me surpreendeu. É, o terceiro foi bastante interessante e muito bom. Muitas cenas de ações e dessa relação mais com a variante, né? A gente conhece um pouco mais sobre ela, né? E um pouco mais sobre o Loki também. Então E é é bem isso aí, né, interessante. galera? Deixa o like, se Se inscreve, inscreve, né, no compartilha, né? canal. É isso aí. Bota aí Então nos eu vou indo comentários o que aí. acharam, né? Então se despeça aí, Cap. E próxima semana iremos fazer, né, mais um vídeo do quarto episódio, próximo episódio de Loki. E é isso aí, pessoal. Valeu. É isso aí. Fica com Deus e valeu.